Olá, eu sou o Thiago Castro e essa é a continuação do nosso curso que está disponível aqui no YouTube de forma gratuita. São várias aulas seguindo uma ordem para que você possa se informar a respeito do autismo. Agora vamos falar sobre o que é o autismo. Trazemos um pouquinho sobre o cenário atual do autismo, falaremos na próxima aula sobre a história do autismo para que a gente possa costurar bem essas informações para que você saiba a importância da informação. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Esse transtorno do neurodesenvolvimento não é doença, é um transtorno. A criança nasce com aquelas características em menor ou maior proporcionalidade que podem se acentuando na maioria das vezes, principalmente após o primeiro ano de vida. Algumas, lógico, quando bem estimuladas desde muito precoce, também podem diminuindo essa sintomatologia. Então esse transtorno, ele aparece de forma precoce. Esse é um dos critérios, inclusive, lá do DSM-5 que vocês vão estudar na aula de história daqui a pouquinho. Precocidade nos sintomas, isso é fundamental. Lógico que alguns pacientes não terão diagnóstico ali no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de vida e talvez terão na adolescência e na vida adulta. Mas quando nós olharmos para a história deste paciente para que eu possa fechar o diagnóstico, precisará ter tido atraso na sua infância. Então, talvez esse pai, essa mãe que agora fala, nossa, eu encontrei o diagnóstico do meu filho, eu encontrei o diagnóstico aqui de outra pessoa, eu estou vendo ali falando sobre reciprocidade, socialização, gostar de pessoas, empatia, eu não gosto muito disso. Tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode banalizar o diagnóstico. O diagnóstico, então, precisa de precocidade. Busque a sua infância. Teve atraso na socialização? Teve atraso na comunicação? Teve atraso na fase escolar? Teve dificuldade realmente de se encaixar com as pessoas? Tinha dificuldade de criar, de imaginar com os brinquedos? Não, doutor, não tivemos nada disso na nossa infância, nem na nossa adolescência, mas veja bem, agora, adulto, eu não gosto muito de pessoas. Isso se trata de você, às vezes, ser imaturo ou ser chato, isso não é o autismo. A gente não pode banalizar esse diagnóstico. Segunda coisa, para ser autista, a gente precisa de prejuízo à vida dessa criança. Imagine, por exemplo, o meu próprio filho. Claro que teremos níveis de autismo e a dor de um é diferente da dor do outro. Não é porque eu tive ali uma dificuldade que a dificuldade do outro não seja uma dor. Mas eu tinha uma criança que com 2 anos não falava, não socializava, não brincava, que se machucava, que não comia, que tinha dificuldade sensorial, tinha dificuldade de brincar, de entender o que é um carrinho. Ao invés de pegar o carrinho, ficava rodando rodinha ali o dia inteiro. Ao invés de entender as coisas, parava na frente da máquina de lavar roupa e ficava olhando. Ao invés de olhar para as outras crianças, preferia um ventilador girando. Isso é um prejuízo. Tratei meu filho e trato durante 5 anos de forma intensa, abri mão de muita coisa para sentar no chão e estimular meu filho. Pense nas mães hoje que levam seus filhos de segunda a sexta-feira, 3 vezes na semana, ou que está ali com seu filho sofrendo que não come, não brinca, não socializa. Isso é prejuízo. Quando nós temos prejuízo à vida de uma família, quando nós temos precocidade dos sintomas, a gente pode aí sim estar falando do transtorno do espectro autista. E esse prejuízo, ele pode ser, lógico, social, esse prejuízo pode ser financeiro. Muitas famílias, às vezes, gastam o que não pode. Quantas vezes eu me deparei com famílias que venderam apartamento e moram de aluguel para poder pagar o tratamento porque não entendem do tratamento. Eu vou mostrar para vocês que no decorrer desse ensinamento, vocês podem sim proporcionar um tratamento a baixo custo com qualidade. Fazer hoje, gastar 2, 3, 4 mil reais, fazendo fono, TO, psicólogo, sem ciência aba, sem avaliação, cada um faz do seu jeito, cada um vai da sua forma, você está rasgando 3, 4 mil reais por mês. Eu falo com vocês com muita segurança. Quantas e quantas vezes fiz reunião que coloca lá fono, TO, psicólogo, todo mundo junto. E esses sim são os profissionais que vão ajudar no tratamento do seu filho. Eu pergunto, qual que é o objetivo a curto prazo? Qual foi a supervisão? O que vocês determinaram para a semana? E como é que está na escolinha? Criança de 3 anos e meio, não está falando, está socializando pouco. Criança tem crise, criança tem choro, tem rigidez comportamental, tem dificuldade sensorial. Como é que está a abordagem na escola? Então vocês vão perceber que ter profissionais não é garantia de sucesso de tratamento. O sucesso do tratamento, mais uma vez, vai depender diretamente da capacitação de pais, mas uma capacitação verdadeira. Não é assistir vídeo aqui no YouTube e achar, agora eu aprendi tudo sobre autismo. Ter uma conscientização da escola e vocês vão perceber que escola não adianta nada chegar no dia 2 de abril, colocar uma faixinha bonitinha lá, pró-autismo, autismo, inclusão para todos. E quando a mãe fala, olha, meu filho é autista,
É, mãe, mas olha, nós temos aqui uma professora de apoio para cada 3 crianças. Isso não é professor de apoio. Ah, a gente não pode, o município não libera. Ah, mãe, fica muito oneroso. A criança é seletiva alimentar e a família, aí a escola fala, olha, mas a gente tem que comer a comida da escola. Isso não é inclusão. Então a gente precisa desse apoio, tá? E aí, lógico, tendo esses 2 pilares, precocidade e prejuízo, a gente vem para mais 3 pilares que fazem parte do diagnóstico. O primeiro é que a gente exclua que não haja uma condição que atrapalhe esse diagnóstico. Vou dar um exemplo. Se essa criança tem um déficit auditivo, naturalmente, se ela não ouve, ela socializa menos, ela brinca menos. Então, eu tenho que saber se ela não tem, por exemplo, um déficit auditivo. Ou, por exemplo, se esse paciente tem uma síndrome, se essa criança tem ali um transtorno importante que atrapalha eu entender aqueles atrasos que são sugestivos de TEA. Vamos pegar, por exemplo, a trissomia do 21, síndrome de Down. Síndrome de Down, ele tem deficiência intelectual, ele pode ter mais dificuldade ali de executar algumas atividades, socializar, brincar, aquela coisa toda. Claro que muitas síndromes estão associadas com o transtorno espectro autista. Quando eu tenho um síndrome de Down, é mais comum eu também ter um paciente autista. Quando eu tenho um paciente Cornelia-Lounge, é mais fácil eu ter um paciente autista associado. Quando eu tenho um síndrome de Edwards, é mais fácil eu ter um paciente autista junto. Os transtornos, eles têm uma íntima relação, eles estão muito próximos. Quando eu tenho um paciente, por exemplo, X frágil, é mais fácil eu receber o diagnóstico de autismo. Quando eu tenho paciente síndrome de Rett, é mais fácil receber o diagnóstico de autismo. Mas qual é a base daquele paciente? Aí vocês vão aprender quando eu for falar de exames, a importância talvez de, para alguns pacientes, talvez todos, mas vai depender ali realmente de muitos aspectos, a possibilidade de fazer exame. Então, exames genéticos. Então, a gente tem que olhar. Então, precocidade, depois tivemos prejuízo, depois tivemos que descartar que não havia nada que atrapalhasse aquela evolução para que a gente tivesse os atrasos. E uma última parte, assim, essa é vergonhosa para nós pais, profissionais e todas as pessoas envolvidas dentro do transtorno, dentro da criação de filhos, que é as telas, que é a falta de rotina, que é a falta de disciplina, que é a falta de afetividade. Isso não causa autismo, mas se telas causam comportamento hiperativo, comportamento desatento, pior coeficiente intelectual, menor socialização, prejuízo motor, pode gerar até comportamentos repetitivos, hiperfoco. Espera lá, se eu tenho um troço que está matando os neurônios dessa criança, que está diminuindo o QI dela, que está diminuindo a socialização, que está causando mais introspecção, quer ver uma pergunta que talvez possa doer? Às vezes eu pergunto no consultório, e aí, amigão, o que você mais gosta de fazer? Assistir vídeo no YouTube. Criança de 4, 5 anos. Olha onde está o prazer dessa criança, onde está a felicidade dessa criança. Ah, o que você gosta de fazer no final de semana? Assistir filme, jogar videogame, mexer no celular. Isso é o que você gosta. Deveria ser falar, eu adoro jogar bola com meu pai, eu adoro desenhar, eu adoro pintar, eu adoro escrever. Percebe que são antagonistas essas duas situações? Elas não são sinérgicas, elas não estão juntas. E aí eu tenho uma criança ali sem rotina, sem disciplina, sem nada, acorda 10, 11 da manhã, dorme meia-noite, vocês vão entender que isso é fundamental para o seu filho. Gente, a criança, para ter um bom desenvolvimento, ela precisa de um sono de qualidade. Um sono de qualidade passa por dormir cedo. Eu tenho um filho de 7 anos, dorme 8, 8 e meia no máximo. Por quê? Porque eu sei que tem a fase do GH, eu sei que tem a fase da melatonina, eu sei a fase da leptina, a fase da grelina, eu sei que a gente tem 2 fases de sono REM, sono não REM, que diante o sono não REM, eu preciso entrar nas 4 fases de sono para que eu tenha um melhor desenvolvimento no dia seguinte. Quando eu estou diante do sono REM, eu preciso que entre nas 2 fases de sono REM e na contramão essa criança de 3 ou 4 anos está dormindo no meio da cama do pai, o pai ronca, a mãe levanta, aquela criança acorda várias vezes, ela não entra nas 4 fases de sono. E aí no dia seguinte, quando a criança está estereotipada, com crise, cansada, bocejando em todas as consultas, bocejando em todas as terapias, ah, veja bem, doutor, ah, mas sabe, é difícil tirar. Não, existe disciplina, ordem. Eu vou ensinar vocês do começo ao fim como cuidar dos filhos de vocês. Não por soberba, não por arrogância, mas por alguém que também tem as suas misérias, que reconhece essas misérias e que tenta buscar essa mudança. Mas por alguém também que estuda o processo de desenvolvimento infantil. Para mim, não faz menor sentido a gente falar de autismo. Para mim, faz muito sentido a gente falar de criança. Então, eu tenho que transformar uma criança em um bom ser humano. E isso determina um trabalho hercúleo de vocês. Nietzsche dizia isso, e agora já ficou reflexivo aqui o curso, que para nascer uma estrela cintilante, para que haja uma luz, há uma necessidade de um verdadeiro caos, de um verdadeiro esforço.
E aí você agora está colocando seu neném para assistir televisão, o YouTube, essa questão toda, e está achando que ele vai evoluir, que ele vai desenvolver. Não vai. Vai atrasar essa criança. Mas causa autismo? Não. Porque o autismo ele tem uma base genética, e vocês vão ver na aula de história sobre isso. Precisamos de uma base genética para que eu tenha manifestação de sintomas, mas gera prejuízo. Quantos adultos hoje, agora, com 20, 25, 30 anos, tomando aí um monte de coisa, porque onde está a felicidade? No like, no celular, no movimento toda hora de necessidade de alguma coisa satisfazendo todo aquele pacientinho, aquele adulto, e aí, lógico, vai se entregar aos medicamentos. Mas será que precisava mesmo? Será que você acordasse um pouco mais cedo, fizesse atividade física de manhã, tivesse disciplina? Quando o seu filho sentasse do seu lado, treina, tira o celular do lado, tenta pular fora disso, porque senão o seu filho está do seu lado e você está ali, aí o neném junto. E aí, naturalmente, a gente vai tendo essa criança com mais prejuízos. Então, eu já tive pacientes que chegaram para mim com 2 aninhos e com prejuízos significativos, tá? Que se eu olhasse apenas aquele momento, aquela criança com certeza receberia um diagnóstico de autismo. Estava olhando pouco, estava socializando pouco, tinha dificuldade motora, tinha dificuldade de socialização, a criança não entendia brincadeiras, lógico, não brinca, fica na televisão o dia inteiro. Recomendo para vocês, 0 contato de tela até 3 anos de idade. 0, 0. Depois dos 3 anos, assistido, orientado, 20 minutinhos por dia, 30 minutinhos por dia, se quiser, não é obrigatório. Ah, como assim, Thiago? Seu filho vai fazer 18 anos. Com 18 anos ele teoricamente pode fumar e beber, não pode? Pode, a lei permite que com 18 anos ele possa fumar e possa beber. Você vai dar uma garrafa de uísque, uma caixa de Marlboro para o seu filho quando ele faz 18 anos? Ah, mas eu vi na sociedade brasileira que depois dos 2 anos poderia. A sociedade também compreende que o seu filho possa fumar e possa beber depois dos 18. Não significa que você deve dar esses vícios para ele. Então você vai tentar na sua casa ter um ambiente com valores, com virtudes, para que você possa evoluir o seu menino. Até porque vocês vão perceber que não adianta nada, absolutamente nada, você mandar para fono, TO, psicólogo, 5 vezes na semana. Se quando chega em casa você estraga todo o processo. Se quando chega à escola, a escola trabalha todo o processo. Quantas e quantas escolas, e eu falo isso, seja escola pública e particular, eu já atendi centenas de casos de crianças com transtorno de neurodesenvolvimento que as escolas ligam televisão e várias horas por dia. A escola, a bendita, aquilo que em outrora foi ali motivo de orgulho para a gente, nossas crianças aprendem na escola, aquela questão toda. Então a gente precisa ter esse olhar. Bom, fugi um pouco do assunto como um bom sanguíneo, mas voltando ainda para os critérios diagnósticos. Então, precocidade, prejuízo e nada que atrapalhe a minha visão sobre aqueles diagnósticos, sobre aqueles sintomas. E a gente entra nos 2 critérios, que são, eu vim de trás para frente, né? Mas de baixo para cima, que é o critério A e o critério B, né, que compete principalmente a socialização e a comunicação desse paciente. Então, um paciente que socializa menos, que se comunica menos, e eu vou falar sobre sinais daqui a pouquinho para vocês, socializa menos, e um paciente que tem comportamentos repetitivos, restritos de comportamento. Vocês vão se enganar, vocês vão errar muito. Se vocês falar, meu filho está falando, então ele não é autista. Autismo não é isso. Meu filho socializa. Autismo não é isso. Às vezes o seu filho vai para onde estão as outras crianças, mas ele não engaja na brincadeira. Às vezes o seu filho está correndo pega-pega, mas ele não entendeu o pega-pega. Ele não pega, ele vai para o pique, ele salva. Às vezes o seu filho está ali com você, ele te olha, mas ele olha sempre de forma superficial, não mantém um contato visual, demora na resposta do contato visual. Então o autismo é uma soma de sintomas e sinais, que eu vou falar cada um deles para vocês logo mais, que compromete principalmente socialização, comunicação verbal e não verbal. É importante que eu diga essa questão de verbal e não verbal, porque fala é apenas uma parte da comunicação. Eu posso tranquilamente fazer alguns sinais para vocês que vocês me compreendem. Um mudinho pode fazer um monte de sinal para sua mãe, para seu pai, para sua família, e ele vai se comunicar absurdamente bem. Então, uma criança que tem dificuldade na comunicação, às vezes é uma comunicação repetitiva, uma comunicação restrita. Vou dar um exemplo do meu menino que tem 7 anos. Ele vai chegar para vocês e vai falar, oi, tudo bem? Como é que você está? Você vai dizer qual o seu nome, a idade que você tem, qual o seu time, qual o seu... E aí ele chega na outra pessoa a mesma forma, chega na outra pessoa a mesma forma, chega na outra pessoa a mesma forma. Eu vou conversar com ele sobre coisas aleatórias, talvez não interesse ele, mas se eu falar de bandeira nesse momento ou de Copa do Mundo, ele vai ficar o dia inteiro fazendo perguntas de Copa do Mundo. Ele fala muito bem, mas é natural falar o dia inteiro apenas do assunto que é do seu interesse?
um assunto repetitivo, restrito, estereotipado? Então, nesse grupo A, comunicação e socialização que podem estar comprometidos, chama aquela criança, ele demora para olhar, chama, ele não olha, chama aquela criança e ele se dispersa muito fácil, a criança que tem dificuldade na linguagem, na comunicação e também, como eu disse, o padrões repetitivo, restrito, em fileira, brincadeiras, empilha em blocos, fica olhando para a rodinha, essa criança tem rituais, apego excessivo a algumas coisas, essa criança tem ali estereotipias, essa criança tem hiperreatividade, alterações sensoriais. Eu vou falar, como eu disse, mais profundamente sobre esses sinais, mas eu precisava primeiro fazer uma pequena introdução antes de iniciar a história, porque a gente tem que seguir uma ordem cronológica e a história faz muito sentido para mim, dizendo para vocês mais uma vez, o autismo não é uma modinha, o autismo não é uma doença, o autismo é um transtorno sério que não deve ser banalizado, é um transtorno que pode ter o seu diagnóstico desde a primeira infância, desde os primeiros aninhos de vida. Eu tenho pacientes que são diagnosticados antes do primeiro ano de vida. O autismo é um transtorno que compromete a qualidade da família, é um transtorno que a mãe e também o pai, lógico, estão sob um estresse soldado de guerra. Eu não sei se vocês têm noção do que é isso, mas acima de tudo, é um transtorno que tem tratamento. E o tratamento passa principalmente por um diagnóstico precoce e a família compreender o que é isso. Se você está aí, saiu da consulta com um neurologista, com um psiquiatra infantil, com um médico, com um fono, com um TO, e aquela receitinha, seu filho de 2 aninhos, se ele tem 2 anos e está recebendo diagnóstico agora, ele não é nível 1. Esquece, não tem como criança de 2 anos receber o diagnóstico hoje, com 2 aninhos e ser nível 1. Se ele não é nível 1, ele já precisa de alto nível de suporte ou moderado nível de suporte. Se é moderado nível de suporte, essa criança tem que fazer pelo menos umas 10 horas de terapia por baixo por semana. Consciência aba, com compreensão. Mas antes de tudo, eu preciso falar para vocês, não adianta nada você mandar para o fono, para o TO, psicólogo, se você não arrumar a base. Não adianta nada você mandar essa criança lá para o terapeuta, se quando você vai acordar ele, você tem que ficar jogando água, puxando, vamos filho, vamos filho, tira a roupa, tira a meia, abre a porta, abre a cortina, desliga o ar, passa a mão gelada no menino e o menino não acorda. Só significa uma coisa, ele não dorme bem. Se não dorme bem, não vai aprender melhor no dia seguinte. Então, sono. Ah, Thiago, e o que eu vou fazer sobre o sono? A gente vai ajustar. Procura uma boa consultora de sono, vá fazer curso de sono. Tem vários profissionais de sonos que são boas. Eu, em particular, conheço uma menina assim que ela trabalha muito com autista, que é a doutora Camila Câmeras. Até, pessoal, se puder, coloca aqui para o pessoal ver o @ dela. E se tiver também alguma outra especialista de sono, coloque nos comentários para as pessoas. Ajuste o sono, ajuste a rotina. Converse com seu marido, cada um. Não dá, pai, para você chegar no final do dia, 6 da tarde, trabalhou o dia inteiro, agora eu vou descansar, agora eu vou assistir televisão, agora eu vou ligar meu videogame. Seja o homem dessa casa. Isso não é seu papel. O seu papel é ajudar, estimular, ajudar a cuidar. Homem que é homem faz papel de casa também. Homem que é homem tem a humildade de ajudar a esposa a falar, mulher, você ficou o dia inteiro com esse menino e eu sei que passar o dia inteiro cuidando do meu filho é mais trabalhoso, é mais oneroso do que eu puxar cano o dia todo. Gente, não há que medir o nível de tensão emocional de uma criança o dia inteiro chorando, que não fala, que tem dificuldade, que entra em crise toda hora, da gente que trabalha o dia inteiro fora. Não há como palpar. É imensurável o desgaste emocional dessa mulher. E homens, terminando aqui, nem deveria fazer parte desse curso, não abandonem suas casas. Não abandonem as suas casas. Sejam homens. 1/5, 1/4 dos casais se separam no primeiro ano de vida da criança. Você imagina quando tem aí o transtorno espectro autista que gera um monte de demanda. Então, não abandone as suas casas. A gente vai entrar agora a falar sobre a história do autismo, falar sobre esses sinais de forma mais clara, o tratamento, entre outras coisas. Se você está gostando desse material, curta, comente, salve, siga, compartilhe com outras pessoas. Dá para você clicar aqui, compartilhar e mandar em WhatsApp. E se você está assistindo agora, essa é uma aula de um curso gratuito que está aqui no YouTube para vocês. E eu faço questão de entregar isso porque eu sei que o autismo não é o problema, a desinformação sim. Até mais.